Muito boa tarde, este é o canal do Boi News, quarta-feira, 24 de maio, também ao vivo no YouTube, Facebook e portal sba1.com. Em São Paulo, novos radares começaram a operar a partir de hoje em rodovias do interior do estado. De Araçatuba, Noroeste Paulista, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Olá, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Os radares começaram a funcionar hoje em 6 rodovias aqui do interior de São Paulo. De acordo com a Eixo SP, que é a concessionária responsável pelas estradas, são 13 novos aparelhos. A gente preparou uma tela para mostrar para vocês onde esses equipamentos estão localizados. Portanto, tem radar novo nas rodovias Washington Luiz, Luiz de Queiroz, Comandante João Ribeiro de Barros, César Augusto Sgavioli, Irineu Penteado e na Assis Chateaubriand. Esses não são os únicos novos radares dessas rodovias. Conforme a concessionária, outros equipamentos estão em fase de homologação pelo DR. Porém, o início de operação ainda não teve a data revelada. É bom que o motorista fique atento, transite na velocidade permitida, caso contrário, será multado por esses novos radares. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Gustavo. A Receita Federal liberou agora há pouco a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O pagamento está agendado para a partir de 31 de maio, data final para a entrega das declarações. O volume a ser restituído em todas as etapas está em torno de 7 bilhões e meio de reais para mais de 4 milhões de contribuintes. A Petrobras informou que vai pedir ao IBAMA a revisão da negativa do órgão para um projeto de perfuração de poço de petróleo na foz do rio Amazonas. Na semana passada, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis indeferiu o pedido da estatal, alegando conjunto de inconsistências técnicas para garantir uma operação segura na região. O Brasil tem hoje mais de 50 mil plantas reconhecidas e mais de 125 mil espécies de animais no território nacional. A estatística atualizada das espécies ameaçadas de extinção nos biomas brasileiros foi divulgada hoje pelo IBGE. Entre os destaques está a Mata Atlântica, que reúne o maior número de espécies avaliadas e a maior quantidade de espécies ameaçadas. Em seguida vem o Cerrado e a Caatinga. A produção brasileira de feijão está estimada em cerca de 3 milhões de toneladas. O dado da Conab foi divulgado hoje. O volume obtido, mesmo com menor área semeada, é destaque numa série histórica. Segundo os pesquisadores, o resultado é explicado pelas melhores produtividades verificadas nas lavouras do país. No boletim divulgado hoje, a Conab informa que a boa expectativa de produção de feijão de segunda safra segura eventuais aumentos de preços. Assim, as cotações se acomodam em patamares mais baixos. O Brasil segue em estado de emergência zoossanitária por 180 dias, devido a casos de influenza aviária registrados em aves migratórias no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. São 8 casos reportados pelo Ministério da Agricultura. As ocorrências trouxeram impactos na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Ao vivo da capital paulista, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a todos. Bom, o Ministério da Agricultura insiste em que nós não ainda nem restrição comercial em relação à produção de carnes de aves, mas lá na B3, veja, é bem diferente, porque os principais exportadores de carnes de aves, que têm ações negociadas em bolsa. Vamos melhorar a nossa comunicação com o Walter Puga. Agora a previsão do tempo. Boa tarde, Julian Marques. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos. Quando o assunto é chuva, o destaque desta quinta-feira é a região nordestina.
principalmente para quem mora desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, que não se descarta o potencial para transtornos como alagamentos. Chove de forma expressiva também entre o noroeste do Amazonas e parte de Roraima, devido à zona de convergência intertropical, a famosa cecite, que pode ali provocar volumes de até 70 milímetros em poucas horas. Enquanto isso, nada de chuva em todas essas áreas claras no mapa, devido ao bloqueio atmosférico que mantém a massa de ar seco sobre o Brasil central. Agora, indo para o sudeste, hoje nós destacamos o sul de Minas. Isso porque não tem chovido por lá, o que de certa forma favorece a colheita do café. Mas já começa a preocupar quanto ao aumento do número de focos de incêndios. Em Lavras tem previsão de chuva no finalzinho do mês, mas são esperados baixos volumes, que no somatório não devem passar de 20 milímetros e principalmente é uma chuva que não persiste depois, dando destaque então para o retorno do tempo completamente seco para abrir o mês de junho. Agora, falando de temperaturas, a máxima é de 30 graus para quem mora em Pelotas, 29 em Tubiara e também Macaíba e 28 graus em Pacaraima. Zaidan, esses foram os destaques de hoje. Volto contigo. Obrigado, Julian. Segue na capital federal a AgroBrasília 2023, evento de tecnologia e negócios para empreendedores rurais de todos os tamanhos e segmentos. A realização é da Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal. Direto do Parque do Padef, as informações com o nosso companheiro Odacil Canepa. Boa tarde, Odacil. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, amigos que nos acompanham. Pois é, uma lua e tanto aqui, viu, Zaidan? Agora, meio-dia e um pouquinho. Então, a AgroBrasília prossegue com grandes eventos paralelos. Aí tem encontro de mulheres amanhã. O governador Ibanez Rocha, aqui de Brasília, vai vir na sexta-feira e rodas de negócios também estão acontecendo. Lembrando ao nosso público que a AgroBrasília, que acontece nos arredores aqui de Brasília, 70 quilômetros da esplanada dos ministérios, começou ontem oficialmente e vai até no sábado. Então, vários eventos. Essa é uma feira, Zaidan, de tecnologia e de negócio. Então, a gente está acompanhando aqui durante todo esse evento, conversando com os expositores, com o pessoal de serviço, com o pessoal de tecnologia. Então é isso, Zaidan. A feira está no seu meio ainda. Verdade. Odacil, outro destaque da capital foi o início ontem de CPIs, né? Dentre elas a das invasões de terra, a CPI do MST, que começou com muito bate-boca, né? Pois é, meu amigo Zaidan, essa CPI é uma CPI bem movimentada, né? Ontem foi a primeira reunião, uma reunião para tratar do cronograma de trabalho. E como sempre, teve bate-boca, teve bastante confusão, mas a CPI começa a andar. O que é definido, Zaidan, importante, é que essa CPI vai visitar os estados. Nós ontem conversamos com 2 deputados que participam dessa CPI e que estão querendo investigar as ações do MST. Vamos ver. Saber, né, da onde vem o dinheiro que financia o MST, quem financia o MST, como é que o maior membro do MST, o maior líder do MST, integra uma missão oficial do governo brasileiro e vai para a China junto com o presidente da República. Como é que o MST senta, né, com o ministro da Fazenda para buscar recursos, uma vez que parece que o MST nem pessoa jurídica possui, ela não tem CNPJ, então para onde vai esse dinheiro? Importante dizer que são vários passos aí a ser tomados. A gente vai ouvir muita gente, muitos produtores invadidos, muitas pessoas que foram vilipendiadas, né? Foram atingidas com essas invasões e trazer a verdade para essa CPI. E a gente sabe que a verdade hoje são vários crimes praticados e eu citei ali alguns no Código Penal, né? Como esbulho possessório, que é o ato de invadir, mas também a destruição, a queima de patrimônio, a queima de habitações, de sedes, enfim, todo um processo jurídico, né, penal que eles praticam e sem punição nenhuma.
É só isso, Zaidan, só confirmando, a feira aqui é gratuita, tá bom? A entrada é gratuita. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Odacil, bom trabalho. O Ministério da Agricultura quer dos bancos e instituições financeiras incentivos para que os produtores rurais trabalhem com foco nas questões ambientais. Na avaliação do ministro, quem adota boas práticas de produção deve ter benefícios por parte dos financiadores. Carlos Fávaro e equipe reuniram-se ontem em São Paulo com a FEBRABAN, a Federação dos Bancos. Segundo ele, uma das possibilidades debatidas no encontro foi o desconto na pontualidade do pagamento do crédito obtido. Em boletim divulgado hoje, o CPEA informa que os valores do arroz em casca seguem em queda no Rio Grande do Sul, maior estado produtor do cereal. O cenário tem sido observado desde o início deste mês. A baixa, segundo o Centro de Pesquisas da USP, é reflexo do ajuste observado nos preços de outros elos da cadeia produtiva do arroz. A Agroconsult, empresa de consultoria do agro, projetou uma produção de grande volume para o milho de segunda safra ou safra de inverno. A colheita que está em curso pode ser de 102 milhões e 400 mil toneladas. O dado é do Rally da Safra, coordenado pela empresa. O volume, se confirmado, será 11% maior do que a produção do milho safrinha do ano passado. Exportadores brasileiros de carne suína e de frango têm expectativa de concretizar negócios de 260 milhões de dólares prospectados durante a Feira de Alimentos Cial China, realizada na semana passada em Xangai. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal. Mato Grosso do Sul deve registrar safra recorde de 15 milhões de toneladas de soja. Ao vivo do Centro de TV do Canal do Boi, mais informações com Tauana Luares. Boa tarde, Tauana. Boa tarde, Zaidan, e boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Secretaria de Agricultura de Mato Grosso do Sul divulgou ontem a produção recorde de 15 milhões de toneladas de soja para a safra 2022-2023. Os volumes recordes foram registrados devido ao aumento da área plantada, inclusive em locais antes considerados degradados, e também a alta produtividade aqui no estado. De acordo com o levantamento, Zaidan, cerca de 4 milhões de hectares foram destinados ao plantio da safra 2022-2023 por aqui, um aumento de 6,5% em relação à área plantada na safra anterior. A produtividade média também cresceu, aproximadamente 38%, podendo chegar a 62 sacas por hectare aqui no estado. Vale destacar também, Zaidan, que a instalação de unidades de armazenagem e também de esmagamento no Mato Grosso do Sul cresceu junto à produtividade e à produção aqui no estado. Zaidan, eu volto com você. Obrigado, Tauana. A safra de cana-de-açúcar no centro-sul do país começou com chuvas acima da média e alta produtividade. É o que aponta o boletim de Olho na Safra, divulgado recentemente pelo CTC, Centro de Tecnologia Canavieira. Informações de Gustavo D'Angelo. A safra de cana-de-açúcar 2023-2024 teve início em abril no Centro-Sul, registrando 18,5% de ganho em toneladas de cana por hectare em relação à safra passada. Segundo o Centro de Tecnologia Canavieira, o crescimento passou de 70,6% para 83,7% na média da região. Ainda de acordo com o CTC, a alta da produtividade está relacionada às chuvas acima da média registradas na safra 22-23 e pelo menor estágio médio de corte entre os meses de abril de 2022 e 2023, indicando um canavial mais jovem. Regionalmente, as produtividades médias registradas foram muito superiores às da safra passada, com exceção do estado de Goiás, que registrou uma produtividade similar. Goiás foi o estado que menos sofreu com a seca registrada em 2021, mantendo a produtividade. Os destaques positivos em produtividade são o Paraná, que aumentou em quase 60%,
Araçatuba, no estado de São Paulo, e Mato Grosso do Sul. A qualidade de matéria-prima foi praticamente igual à registrada em abril de 2022, com perdas mais evidentes em Goiás e Piracicaba, São Paulo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O Canal do Boi News termina aqui. O programa volta amanhã ao meio-dia. Eu volto logo mais às 10 para 5 no programa Mais Pecuária. Fique agora com a nossa agenda de leilões.